Aleluia. Irmãos, pode sentar, queridos. Aleluia. Isaías 42, versículo 13. Quiser sentar, fica à vontade, viu? Aleluia. Não, eu digo, entendeu? Aleluia. Isaías 42, 13, irmãos. Eu estava escrevendo esse esboço e enquanto eu redigia ele, o Senhor falou algumas palavras no meu coração e eu fui anotando umas palavras que logo eu vou botar no meu Facebook, porque o Facebook tem uma coisa bacana, que você anota uma palavra lá, daqui um ano ele joga na sua cara. E aí você fala, poxa, que legal, e você vai lá e compartilha daqui 6 anos, tem hora que eu estou lá no Face, 6 anos depois, e fala assim, olha o que você escreveu, uma lembrança, fala, eu falo assim, eu concordo. Isaías 42, 13 fala assim: desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Mas a gente pega só esse primeiro pedacinho que eu quero frisar, porque diz: desde os dias mais antigos, desde o princípio, desde antes de tudo, eu sou. Amém? Pai, aqui está a sua palavra, eu te agradeço por ela, porque ela é viva. Te agradeço porque a tua palavra ela tem um poder, Jesus, e ela é extremo. Pai, nós aprendemos lá desde Gênesis que pelo poder da tua palavra o Senhor criou todas as coisas. Então nós reverenciamos, Pai, o poder que há na palavra. Então nessa noite, Pai, nós cremos, Senhor, que não se trata do como inteligente, alguém que possa ministrar, pode ser. Não importa, Senhor, o quão nós possamos preparar ou sermos inteligentes ou quanto entendidos nós somos da palavra, não interessa, Senhor. O que realmente importa, o que realmente interessa é o poder contido nela. E esse poder, Pai, que está contido nela só pode, Pai, se manifestar através da sua vontade, através do seu querer. Então nessa noite, Pai, que não seja apenas um entendimento, Pai, que não seja apenas uma revelação, que não seja apenas uma palavra, mais uma palavra, Senhor, mas que seja a tua palavra com um poder sobrenatural, Jesus. Aquilo que só o Senhor pode fazer, aquilo que nós não percebemos e às vezes nós não notamos, mas o Senhor está fazendo. Tem liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Digitando esse esboço, eu coloquei a seguinte frase: a primícia de todas as coisas é Deus ser Deus. A primícia de todas as coisas é Deus ser Deus. Então, antes de tudo, glória. E vocês vão entender o que isso quer dizer ao decorrer do que eu tenho escrito aqui. E eu coloquei uma outra mensagem que fala assim: Deus, antes de tudo, absolutamente, e no fim de tudo, Deus. Então, irmãos, nós, só pelo que eu coloquei aqui, essas palavras que arderam no meu coração essa semana, eu quero nessa noite frisar entre nós aqui, unicamente e exclusivamente, Deus. Eu acho que é o que nós todos aqui viemos fazer: olhar para Ele, reverenciá-lo, adorá-lo, receber a Tua palavra, receber a Tua presença, tabernacular com Ele. Acho que eu falei errado, mas enfim, estar com Ele, estar junto dEle, ouvir a Sua palavra, intimidade, comunhão, proximidade. Então, nessa noite, o que estamos fazendo aqui, antes de tudo, é Deus. Porque tudo é para Ele, como foi cantado, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, então a Ele a glória. Aleluia, glória a Deus. E em Isaías 42, 13, fala assim que desde os dias mais antigos eu sou. E só para poder trazer um entendimento muito breve do que está claro aqui, nós entendemos que Deus ele é um ser que Ele é eterno. Então, Ele não tem um início, pelo que nós podemos observar. E por ser eterno, Ele também não tem fim. Então Ele também não tem meio. Antes de tudo, ou de qualquer coisa existir, Deus já existiu. Então Deus, Ele é Deus antes de qualquer coisa. Antes de sua criação, antes até mesmo dos anjos que Ele mesmo criou.
Antes de toda a glória que Ele formou para si, Ele já era Deus. Então, antes de tudo, temos que ficar muito frisar esse entendimento. Antes de tudo, de todas as coisas, lá estava Deus. E o que é ser Deus? O que é ser Deus se não é exatamente esse ser supremo e digno de toda glória? E digno de toda glória. Não é apenas um pouco, não é apenas uma parcela, não é a maior parte, é toda a glória. Nós entendemos pela palavra que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que está feito poderia se fazer, poderia estar feito. Então todas as coisas que existem glorificam a Deus. A palavra diz que um dia declara para o outro dia, e uma noite declara para a outra noite a glória de Deus. Então toda a sua criação expressa a sua glória. Então, antes de tudo, irmãos, e tudo o que há é para a glória dele. Inclusive a nossa vida, a nossa existência, tudo que temos, o que somos, ou o que vier, o que nós pudermos vir a ser, tudo é para a glória de Deus. E Isaías 40, versículo 13 e também o 14, diz assim: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? No 14 diz: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Está tudo certo, irmão? Está tudo certo. Isaías 40, versículo 13 e 14 diz assim: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Quem é esse ser que antecede a Deus, que poderia compreender qualquer coisa mais do que Deus? Quem é esse ser que poderia entender qualquer coisa, por mínima que seja, para aconselhá-lo? Nós vemos a medicina, os cientistas, por mais que eles estudem, e observe isso, irmãos, eles estudam a água. E a água é uma molécula muito pequena. Ela é muito pequena. Ela é minúscula. Nós não podemos ver de tão minúscula que ela é. E talvez uma gota de água existe em inúmeras moléculas para que ela seja aquela minúscula gota de água. E o ser humano, ele tenta por muitos anos entender essa gotícula de água. E eles estudaram anos a fio para entender essa gotícula de água. Entenda, o ser humano, por mais que ele possa entender exatamente tudo sobre uma gotícula de água, mas ele não pode aconselhar o Criador da água. Por mais que os seres humanos possam entender sobre determinada doença que possa haver sobre um corpo de uma pessoa, e eles estudem, analisem, e eles busquem conhecimento para que haja até mesmo uma cura, eles entendam de onde essa doença pode vir, e de que modo pode ser combatida, e de que modo pode ser inclusive erradicada da terra. Eles podem procurar e estudar isso aí. Eles podem até encontrar respostas exatas, mas eles só podem estudar o que já existe. Eles não podem, nós não podemos, e ser nenhum na terra ou fora da terra pode explicar para Deus algo que não tenha sido Ele mesmo quem criou. Então Deus, Ele é um ser que está acima e Ele é antecessor de tudo. Antes de tudo que possa existir, antes de tudo que possa ser criado, Ele já é Deus. Aleluia. E esse é o ponto que eu quero que você fique frisado, e eu também, é que Deus, Ele é Deus antes de tudo. E no fim de todas as coisas, para nós aqui na terra, lá também está Deus. Deus, Ele é o início e o fim. A palavra diz que Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Em Romanos 11, versículo 34 e 36, fala assim: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? E no 36 fala:
pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele reafirma essa ideia que acabamos de falar, sobre essa questão de que ninguém jamais pode aconselhar Deus, ninguém pode sondar a sua mente, ninguém pode dar pitaco na sua criação, nós não podemos, com toda a nossa capacidade que Ele mesmo nos deu, entender mais do que nos é permitido entender. Então ninguém pode, irmãos, estar antes de Deus. E no versículo 36 ele fala o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Então, irmãos, nesse ponto aqui o apóstolo Paulo está reafirmando que todas as coisas que existem ou que virão a existir, todas elas é para a glória do Senhor. Absolutamente todas. Nós olhamos e vemos que antes de tudo o que é para a glória de Deus existir, Ele já era Deus. E quando elas passaram a existir, foi para quê? Para a sua glória. Antes de tudo existir, Ele já era Deus glorificado. E tudo o que existiu após isso, depois que Ele formou e criou, é exclusivamente para a glória dele. Aleluia. Eu tenho que frisar isso, vocês vão entender por quê, irmãos, lá no final. Aí quanto a nós, Isaías 40, versículo 15 fala assim: na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Meu Deus. As nações inteiras é comparado diante de Deus como uma gota que sobra dentro do balde. E ele continua e fala: para ele, o Senhor, são como o pó que resta na balança. Aquele pozinho que fica lá na balança, que a gente está pesando, aquela coisinha minúscula que ninguém se importa. Você fala assim: moço, me dá 1 quilo de cimento. Ele vai lá e pesa 1 quilo naquela balança, né? Ele bota lá 1 quilo de cimento e um peso de 1 quilo do lado. E quando ele nivela a balança, ele pega aquele saco e devolve. Aquilo que ficou lá na balança, ele não recolhe e guarda. Ele só sobra, bate com a sua mão. E Jesus fala, Deus fala: vocês é como que fosse o pó que resta na balança. Talvez não seja esse o sentido, mas é o que nós entendemos. E depois ele fala: para ele as ilhas não passam de 1 grão de areia. Então não importa a quantidade de pessoas que existem no universo, vivas, as que já morreram e as que virão a existir, para ele é apenas como se fosse 1 único grão de areia. Então nós estamos começando a perceber que esse Deus todo exaltado, que está antes de tudo, todo glorificado, Ele criou todo esse universo que é incrível. A gente fica maravilhado quando percebemos coisas que nós nem sequer podemos ir lá ver, de tão longe que é, de tão grande que é a nossa terra. A gente não pode ir conhecer lugares aqui mesmo no Brasil, de tão longe que é, não temos condições de ir. Lugares incríveis que Ele criou. Todo o universo, nós falamos aqui isso no curso de propósito, foi criado para o homem. Deus criou para a gente, Deus entregou para o homem toda a terra. Então, as estrelas do céu, a lua, o mar, o sol, o ar que respiramos, as árvores, todo o universo, a beleza da terra, tudo isso está aí disponível para cada um de nós. Porém, Deus, Ele é muito maior do que tudo isso. Aleluia. Deus, Ele é muito superior do que tudo isso. Para Ele, tudo isso que está aqui, a Bíblia fala assim que a terra é como se fosse o estrado de seus pés, a terra onde Ele apoia para descansar os seus pés. Irmãos, e isso é para isso é para poder trazer uma noção mínima do tamanho de Deus, porque veja, nós podemos pegar uma bola de futebol e colocar debaixo dos nossos pés, mas se você pegar essa bola com as suas mãos, e você olhar para a bola, e você olhar para o seu corpo, ela parece que você não é tão grande diante dessa bola. A bola é grande, ela é quase 7% do seu corpo, vamos dizer isso aí. Só que a Bíblia, ela quer nos relatar que Deus, Ele é muito maior do que isso. Deus não é a terra, não é apenas o estrado de seus pés, é muito maior do que isso. A Bíblia fala assim que Ele chama todas as estrelas pelo nome e todas elas se apresentam diante dEle. Então assim, a Bíblia está relatando o tempo todo a grandeza que nós não podemos imaginar de quem Deus é. E ela nos mostra o quão pequeno
e mínimo nós somos. Vamos adiantar, Isaías 40, versículo 17 fala assim: diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Ou seja, irmãos, Deus olha do céu para cada um de nós, e por mais que Ele fez tudo nessa terra, tudo que está nessa terra Ele fez para nós, só que Deus, Ele é tão maior do que isso. Eu falava outro dia com o Yuri há um tempo atrás, que eu acredito que existam muitos outros tantos universos que Deus possa ter criado, porque Ele é muito maior do que o universo. Talvez existam outras galáxias fora da nossa, fora daquilo que nós conhecemos, lugares além do que nós sabemos, seres que Ele mesmo criou e nós não sabemos. Porque se nós limitarmos Deus a apenas o que nós conhecemos, nós limitamos Deus. Mas se nós concebermos a ideia de que Deus pode ser tão surpreendente, que tudo o que há não é apenas o que conhecemos, mas muito mais, então eu posso entender que Ele é muito maior do que a minha mente possa imaginar. E é isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Deus, Ele é muito maior do que nós possamos imaginar. Ele é muito maior do que nós possamos conceber em nossa mente. Por mais que a Bíblia tente expressar a grandeza de Deus, colocando modos de nos fazer entender a nossa pequenez em todo o universo, é tão mínimo diante de Deus, mas ainda assim nós não conseguimos conceber a sua grandeza, porque nós não podemos entender sequer a nossa própria grandeza. A gente não consegue definir o nosso próprio valor. A gente se sente importante, especial, e de fato nós somos, temos que pensar isso, mas nós não podemos definir o nosso próprio valor. Então, como poderemos definir o valor do nosso próximo? Ou definir o valor de todos nós aqui juntos? Ou definir o valor dessa cidade, agora eu passei de vala, dessa cidade, definir o valor desse estado, definir o valor da nossa nação, do nosso planeta, do nosso universo, das galáxias que estão além da nossa galáxia. A gente não pode mensurar a grandeza de tudo o que existe e imaginar que Deus está fora de tudo isso. Como nós entendemos, tudo foi criado por um ser que está fora do que foi criado. Deus não está limitado ao que Ele criou. Ele não está dentro do universo. Ele está fora do universo. Ele é muito maior do que tudo isso. E aí, vamos seguir. Isaías 40 ainda, versículo 22, fala assim: Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Irmãos, a gente não é importante. A gente não é tão importante quanto nós imaginamos e pensamos que somos. Somos amados? Claro que somos amados. Ele enviou o seu Filho? Claro que Ele enviou o seu Filho. Ele quer nos salvar? Sim. Isso expressa um amor incrível? Sim. Um amor gigante? Sim. Isso prova o quanto Ele quer estar perto de nós? Claro que sim. Não é isso que está em mérito. O que está em mérito é que o ser humano por si só, nós, por si só, a Bíblia está falando que nós não temos valor algum por nós mesmos. Por nós mesmos, por nossa própria atitude. Nós acordamos pela manhã, nós oramos, nós lemos a Bíblia durante o dia, nós ouvimos canções, mas nós não fazemos apenas isso. Nós trabalhamos, nós rimos de piadas de mau gosto muitas vezes, nós mesmos falamos as piadas, nós pensamos coisas bobas, nós fazemos coisas bobas, mas nós também fazemos e falamos coisas graves até. Nós pecamos constantemente. E por que nós, tão pecadores, tão sujos, tão imundos em nossa vivência, porque não existe perfeito na terra, ainda não há, e só quando Ele vier seremos. Então, em toda a nossa imperfeição, por que nós poderíamos achar que somos importantes ou especiais em nós mesmos? Tudo o que há de bom em nós é proveniente do Senhor. É Ele que enxerga em nós através do seu Espírito, que está transformando dia após dia a nossa própria vida. Nós seremos transformados e seremos perfeitos, como o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim: olha, eu não cheguei à perfeição, mas eu estou caminhando, correndo para esse propósito. Mas perfeito mesmo só seremos no céu. Não existe perfeição em nós na terra.
Deus, Ele se importa conosco. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu não sei como é que vocês imaginam, mas a gente olha para uma formiga, talvez seja um inseto menor, que a gente consiga enxergar, mínimo assim que a gente estiver andando. A gente vê a formiga. E eu sei que nem todo mundo é assim, mas a gente olha para a formiga. E você olha para ela, você não fala assim, uma formiga, e mata. Por quê? Você se importa com essa formiga. Não importa o tanto, você se importa com ela. A menos que seja aquela infestação de formiga na pia da cozinha, que fica invadindo todo o bolo, e tudo que você quer é matar elas. Não estou falando dessa, estou falando aquela única formiguinha que está ali. Que às vezes fica subindo no seu pé, você fica batendo, você dá um tapa para ela sair, mas você não quer matar, você fala, não, deixa ela viver. A formiga, ele tem essa coisa. Então assim, Deus, não é que somos a formiga, que Deus fala assim, essa aqui está me incomodando. Não, mas somos tão minúsculos e tão sem importância, mas Deus escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar, apesar de nós sermos aquela formiguinha que importuna, aquela legião de formiga acompanhada assim, para poder atacar o bolo que você botou na pia, atacar as panelas. Elas entram em todo lugar, no micro-ondas, elas fazem no micro-ondas. Eu falo assim, eu pego o pão, amarro a sacola, boto dentro do micro-ondas, fecho o micro-ondas, e quando eu pegar o pão, tem formiga dentro da sacola. Tudo que você quer pegar aquela formiga, você fala assim, velho, como é que você entrou aqui? Você pega aquele bolo da tia Maria e você bota dentro do micro-ondas para elas não entrar, mas quando você vai pegar, elas conseguem entrar dentro daquela vasilha e entrar e acessar. Eu falo, velho, como que você entrou aqui, né? Você está aqui dentro. Então tudo que você quer é pegar elas e matar elas. Eu sou tão besta que às vezes eu vou pegar o café e se você não botar na vasilha adequada, a formiga consegue entrar dentro do açúcar. Aí eu vou pegar o açúcar e vou botar na água quente, aí eu vejo elas boas e falo assim, eu vou matar as formiguinhas. Eu não queria matar as bichinhas, mas elas estavam no lugar errado. Só que Deus, irmãos, olha para cada um de nós e me permite dizer, com toda a licença, seres desprezíveis pelo pecado. Desprezíveis pelo pecado constante que nós praticamos. Mas mesmo assim, Deus, Ele pega a formiga que está ali pronto para morrer e separa. E fala, não, você não vai morrer porque eu quero você para mim. Você não vai morrer porque eu me importo com você. Você não vai morrer porque eu formei você. Sabe, irmãos, nem eu nem você formou a formiga. Nós não desenhamos ela nos mínimos detalhes, mas Deus o fez. Deus, quando Ele olha para nós, não é o mesmo que uma formiga que você não criou, mas é como ver um filho que Ele mesmo adotou. Porque é isso que Ele fala, Ele nos adotou. Mas somos ainda assim pequenos. Isaías 40, versículo 24 fala assim: mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Qual é o nosso valor, irmão, de nós mesmos? Qual é o nosso valor? A gente olha para nós mesmos e a gente nasce, como diz o livro de ciência, de biologia, a gente nasce, evolui, nasce, cresce, reproduz, né? A gente quer evoluir. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Quem fala isso é quem? É a biologia, é a ciência, não é a Bíblia. Mas ela fala assim, a ciência fala, nós, todos os seres, até as plantas, nascem, crescem, reproduz e morrem. O que aqui nessa terra que existe é eterno? Fisicamente falando, além da nossa alma e do nosso espírito. O que aqui nessa terra é eterno? Então por que nós achamos que essa carne física, esse ser físico, que nós tanto cuidamos, e alguns, no meu caso, nem tanto, e nós achamos que essa casca é importante? Esse ser, ele é importante. Ele não é, e eu não quero desprezar a gente. Eu quero chegar num lugar, e vocês vão entender daqui a pouco. Mas nós, irmãos, somos pequenos demais. Isso é importância em nós mesmos. Mesmo que Ele preferiu nos amar, apesar de nós. Nós olhamos para o início da palavra do Senhor e vemos que quando o povo começou a pecar constantemente, pecar, Deus, Ele se ira com as nações. Ele se ira com as pessoas que haviam na terra e Ele manda o que? O dilúvio. E Ele mata tudo. É como se Ele falasse assim, agora vocês me atentaram, formiguinhas, eu vou matar vocês todas. E Ele o fez.
Essa é que é a verdade. Todos os seres humanos que havia naquela terra, com exceção de Noé e a sua família, foram mortos, porque eles estavam pecando em excesso. E Deus queria limpar a terra. Então ele faz isso. Quando ele olha para Sodoma, Gomorra, Abraão começa a clamar ao Senhor, dizendo: Pai, se houver apenas um, se houver 100 justos, 50 justos, 30, 20, 10 justos, o Senhor destruiria aquela terra. Ele falou assim: não, se houver 10 eu não destruo. Aí ele falou assim: poxa, então não tem nem 10 lá. Não havia 10 pessoas que pudessem ser dignas da misericórdia do Senhor. Então Abraão, ele pede e fala assim: então livre apenas o Ló. A Bíblia não fala que Ló era justo, mas Abraão ora por Ló, pede por Ló, e Deus envia para Ló e sua família a salvação. Mas no caminho, a Bíblia fala que a mulher de Ló, porque ela não era um justo, ela olha para trás com saudade do que ficou, e ela morre, ela é fulminada, ela vem no estado de sal, ela se acaba. Então, que importância tem nós, quando nós não somos aquilo que Deus nos chamou para ser? Que importância existe no ser humano quando ele não atende a expectativa de Deus quando ele o criou? Qual a importância que existe em qualquer pessoa na terra se essa pessoa ela não atende o requisito que Deus chamou para que ela atendesse? Ou seja, irmãos, o que é importante em nós, na verdade, é quando nós estamos exatamente respondendo à expectativa de Deus. Porque quando nós estamos fazendo o oposto, ofendendo a Deus, qual é o valor do ser humano? Qual é a sua importância? Qual é a sua relevância? Então Deus, ele está acima de tudo. E eu fico observando que é difícil dizer glória. Mas eu estou dizendo na Bíblia, irmãos, e vocês vão entender o porquê. De tanto nós ouvirmos essa palavra de que nós somos importantes, né? A gente acaba por realmente acreditar que nós somos extremamente importantes, especiais, e que tudo que Deus fez, em tudo que existe, é para nós e é por nós. Mas a palavra fala que todas as coisas é para Jesus, é para o Filho, é para o Filho, não é sobre nós, é sobre Ele. A gente canta isso, né? Tem tudo a ver com Ele, não é sobre nós, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. E a gente adora isso, e isso é bacana, você dizer, é tudo para o Senhor, Jesus, é tudo para o Senhor. Mas quando nós cantamos isso e nós olhamos para o outro lado, o lado de que não é sobre nós, o lado de que não é para nós, o lado de que não é porque somos bons, especiais ou importantes, essa parte a gente não reflete, essa parte a gente não para analisar, a gente só analisa a parte bacana da canção, quer dizer que é para Ele, que é por Ele. Vamos lá. Todo o seu plano de amor não tornou exclusivo nosso, porque antes de nós Ele é Deus. Irmãos, nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, coisas terríveis, problemas dos mais diversos, cada um enfrenta as suas próprias guerras, e nós clamamos a Deus e pedimos a Deus socorro. Pai, me ajuda, Pai, socorro, me encontre nesse meu lugar e me tire desse lugar de aflição. Temos a pastora agora, um exemplo mais próximo de nós, que está clamando por um milagre, seja um milagre de uma maravilha, seja um milagre por vias humanas, vias medicinais, mas o fato é que todos nós temos aflições e com certeza algumas pessoas aflições maiores do que as outras, ou pelo menos vivemos outras situações, mas já passou e agora temos nova, ou enfrentaremos outras situações, mas o fato é que Deus, Ele cuida de cada um de nós, Ele se importa conosco. Mas o que eu quero dizer para cada um de vocês é que até quando Deus nos abençoa e nos cura, apesar de ser pelo seu amor e porque Ele se importa conosco, é para a sua glória. Ainda é para a sua glória. Ainda é para a glória dele. Porque antes de tudo, Deus já é Deus. E porque Ele é Deus, a Ele é a glória. Paulo falou, olha, tudo que existe é para Ele. Tudo que está feito é para Ele. Então, por isso, a Ele a glória. Se eu clamar por um problema que eu estou enfrentando, e Deus me responde, e Deus me atende, e Deus me dá a vitória, eu tenho que entender que Ele se importa comigo, isso é verdade, Ele me criou, eu estou tentando viver a vontade dEle. Então Ele se importa porque eu estou me importando com o que Ele pensa. Enquanto eu estou atendendo o que Ele quer, e Ele espera que nós sejamos
A palavra diz assim que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Para Ele? Não, para nós. Então, assim, a vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é agradável, ela é perfeita e agradável, mas para Ele não para nós. Ou seja, quando eu atendo o que Deus espera de mim, só tem um resultado para mim: ser feliz. Porque a vontade dele para mim é que eu seja bem feliz na terra. Então, a vontade de Deus é essa, que eu seja feliz sobre a terra. E aí, nós achamos assim que Deus, Ele nos atendeu, Ele nos respondeu. Mas nós temos que ter isso, irmãos, intrinsecado, firmado em nossa mente, uma verdade absoluta em nosso coração, de que não importa o quanto Deus faça por nós, não importa o quanto Ele nos ame, não importa o quanto Ele se importe com cada um de nós, a ponto de enviar o seu único Filho até então, para salvar nós do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falha. Não interessa o quanto Ele fez isso, mas ainda assim, o tanto que Ele fez e tem feito, gera em nós gratidão a Deus, uma dívida que nunca será paga e nem Ele espera que nós paguemos, mas ainda assim é para a glória dele. Aleluia! É para a glória dele. Irmão, se eu for curado hoje de um problema que eu tenho enfrentado, é para a glória do Senhor. Não é apenas para eu ser grato. Deus, obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor me ama. Porque quando eu digo isso, eu estou dizendo apenas sobre mim, irmãos. Mas quando algo de bom acontece na minha vida, quando eu entendo que em mim mesmo, pelas minhas próprias mãos, eu não tenho valor algum, porque todo o valor que eu tenho vem do Senhor, então eu tenho que entender que toda a sua bondade, todo o seu favor para mim, ainda que seja pelo seu amor por mim, é para a sua glória antes de tudo. Antes de tudo, é para a glória do Senhor. Se eu respiro, eu posso ser grato ao Senhor, porque Ele me permite viver mais um dia, demonstrando para mim sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. Então eu vejo que Ele se importa comigo, mas ainda assim é para a glória do Senhor. Se não vamos ouvir o testemunho da pastora Daniele, seja como for que Deus prefira fazer, vamos ouvir o testemunho dela, vamos glorificar pelo que Ele fez, vamos entender que Ele fez, porque Ele se importa com a dor dela, Ele se importa com os choros que ela tem chorado em dias específicos, na madrugada, não sei, mas o que ela tem sentido. O Senhor se importa. A palavra fala assim que nós temos um sumo sacerdote que se identifica com a gente. Ou seja, Jesus, Ele entende a gente porque Ele foi homem e Ele padeceu de dores semelhantes às nossas. Então Ele nos entende como nós mesmos. Ele nos vê e Ele sente exatamente a nossa dor. Ele se importa conosco nesse nível. Mas eu tenho certeza que quando a pastora vier aqui à frente para testemunhar e dizer: agora sim, o que eu cria está concretizado, eu estou livre desse problema. Por mais que haja uma gratidão extrema no coração dela, porque eu sei disso, porque minha mãe está ali, eu sou grato ao Senhor. Por mais que haja no coração dela um sentimento de que Deus a ama, e isso é uma grande verdade. Por mais que ela tenha um sentimento dela, uma convicção de que foi Deus quem fez tudo, de que todas as portas que se abriram e até mesmo as que se fecharam, foi Deus, porque Ele tinha um objetivo específico para ela, ainda assim, ela vai chegar no final e entender que tudo o que Deus fez, absolutamente tudo o que Deus fez por ela, foi para a glória dele. Quando eu entendo, irmãos, que tudo é para a glória de Deus, eu coloco, na verdade eu não coloco, mas a minha mente consegue entender quem Deus é e quem eu sou. E por que eu estou falando isso? Para chegar num ponto de Provérbios 9:10 que diz o seguinte, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. A gente está entendendo que Deus nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, nos ama, e a gente erra, falha, peca, se sente importante, se sente especial, quando na verdade o que temos que fazer é temer um Deus que é temível, é temer um Deus que é assombroso, é temer um Deus que age em uma justiça que é sem pecado, uma justiça que é perfeita. A gente muitas vezes ouve a pessoa falar assim: você não pode me julgar, só quem pode me julgar é Deus.
a gente olha e fala assim, se tu soubesse como é que é a medida de Deus, você não diria isso. A gente fala isso na brincadeira, mas isso é uma grande e extrema verdade. Deus, a própria palavra vai dizer que Deus ele é digno de ser temido por sua grandeza. A palavra fala assim, olha, no meu coração gera temor e tremor, devido à sua grandeza, devido à sua justiça. Sabe, irmãos, muitas vezes, e nós entendemos pela palavra isso, Deus, a palavra fala assim, que Deus não quer que nenhum se perca, mas a palavra não fala assim, nenhum se perderá. Por que ela não fala que nenhum se perderá, mas diz, Ele não quer que nenhum se perca, Ele quer que nenhum se perca, porque o que Ele quer é que todos sejam salvos, porém, Ele é justo. Ele é justo. Como é que nós não vamos temer um Deus que é extremamente justo? Então tudo que nós passamos na terra determina exatamente o lugar que vamos chegar no final de toda a nossa vida. E por mais que Deus, Ele queira, Ele quisesse, de fato Ele quer salvar toda a humanidade, mas Ele olha para cada um de nós, Ele vê que nós pegamos o que o Filho dele fez por nós e nós simplesmente negligenciamos. Existe um versículo que fala, eu não sei exatamente qual e nem quem escreveu, mas fala assim, talvez não seja nessas palavras, mas em outras palavras, mas assim, o que é que você fez com o meu filho, Jesus? Em outras palavras, se estiver errado, me perdoe, mas tem algo mais ou menos assim, o que é que você fez com o meu filho Jesus? E nós temos que entender o que é que nós estamos fazendo com o que Ele fez por nós. Temos que entender, irmãos, que por mais que exista uma verdade incrível do amor de Deus por nós, existe um amor que é de uma maneira que nós não podemos explicar. O apóstolo Paulo fala que ela é tão profunda, tão alta, tão larga que nós não podemos entender toda a sua dimensão, toda a sua grandeza. Esse amor, ele é real, esse amor, ele existe. Não existe falha nenhuma em você chegar para um ímpio e falar, Senhor, Jesus te ama. Mas a falha está quando nós achamos que o amor de Deus é tudo. E por causa do amor do Senhor, eu posso então viver a minha vida como eu quiser. Existe um pensamento que fala assim que somos todos, que só vai morar no céu aqueles que Deus elegeu. E um amigo meu, que tem esse pensamento, ele falou assim, olha, Ralf, se Deus for salvar você, não importa, você pode viver a sua vida de pecado quanto for, na hora certa Ele vai te pegar e vai te purificar, Ele vai te tratar, nem que seja um leito de morte para te levar para o céu. Eu falei, velho, quanta injustiça com aqueles que nasceram no berço cristão talvez, ou que, sei lá, que tentaram suas vidas no Evangelho, caminharam e no final da vida se desviaram. E depois falam assim, não, se desviou, foi para o inferno. Mas por que se desviou? Porque ele não era escolhido. Porque Deus não tinha escolhido ele para ser salvo. Me perdoe se for alguma heresia, mas eu acredito que não. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vemos que a salvação é um dom gratuito de Deus, mas não é de qualquer modo, depende de nós também. Então, quando eu levanto as minhas mãos e reconheço que Ele é Salvador da minha vida, eu vou me render ao Senhor, vou viver os seus princípios, seus projetos, seus propósitos, e vou ser salvo na medida em que eu me permito ser transformado por Ele. Porém, depende da minha entrega, da minha rendição, dizer, Senhor, estou rendido, eu rendo a minha vontade ao Senhor. Mas o fato de tudo isso é que o amor do Senhor, Ele me abraça, Ele me acompanha, Ele me alcança, mas me alcança também a sua justiça. E eu me perdi aqui, vou voltar. Ok. Se acharmos que nós somos o centro de Deus, mesmo com toda a grandeza do universo, limitaremos o Deus que é eterno. Eu já falei isso aqui, mas vou frisar. Se nós acharmos, irmãos, que o centro de Deus, que tudo o que Deus criou de mais importante e valoroso é a gente, e que Deus está lá no seu trono, assentado no seu trono de glória, e que Ele está debruçado, olhando para a terra como coisa mais importante do mundo, que Ele está lá brincando com o seu brinquedinho e que aquilo é a coisa mais especial dele.
a gente limita a grandeza de Deus. A gente vai dizer que tudo que Deus é, ou tudo que Ele pode criar, é apenas nós. E tudo que Ele está fazendo é por nós. E tudo que Ele fará é por nós. E toda a eternidade de Deus é por nós. Então, a gente acabou de dizer que Deus é isso. Ele é só isso. E não importa o quanto de novidade Ele possa criar no céu para cada um de nós, na eternidade, tudo que Ele criar ainda será para nós. Eu vou morar no céu e Ele tem coisas incríveis, ruas de ouro, isso é incrível, maravilhoso. Mas se eu me achar que tudo isso é Deus e é só isso, então Deus, eu estou limitando Deus apenas a mim, reduzindo Deus à humanidade. Eu estou querendo trazer para nós esse entendimento de que Deus, Ele está Deus sempre e sempre será. Deus pode simplesmente querer fazer tudo o que fez por nós e de repente criar um novo céu, uma nova terra, sei lá, é alguma bobagem que eu estou falando aqui. Ele criar um novo céu, uma nova terra e nascer outras pessoas de uma nova geração e nós tivemos um céu, mas Deus criar uma nova população. Por que não poderia? Porque Deus Ele é eterno, Ele é criativo, Ele é soberano, Ele é maior do que tudo. Então Deus está fora de nós, irmãos. Ele está entre nós, mas Ele é tão grande que Ele está fora de tudo isso também. Se nós limitarmos Deus a nós, então Deus Ele está dentro de um tempo, dentro de um relógio Ele não está. Eu já estou encerrando. Apocalipse 14, 6, 7 fala o seguinte: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, versículo 6, ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Versículo 7, logo no início, ele fala assim: ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem. Temam a Deus e glorifiquem. Temam a Deus. Entendam quem Deus é, a sua elevação, a sua grandeza. Por mais que nós não possamos entender a dimensão da grandeza de Deus, mas ainda assim Ele é muito mais do que possamos imaginar. E sendo assim, entenda algo simplesmente: Deus, o Senhor é inatingível. Eu me prostro diante do Senhor em oração. Eu sei que sou amado. Eu sei que o Senhor se importa comigo. Eu sei que Tu sabes o meu nome. Eu sei que o Senhor sabe a minha história. Tu conheces o meu futuro. Senhor, eu sei que o Senhor criou para mim um céu que me espera. E eu sei que será maravilhoso. É eterno, Senhor. Eu não posso imaginar. Eu não posso, Senhor, ter o mínimo a fagulha, Senhor, da grandeza de tudo que está pronto e preparado para mim no céu. Mas ainda que o Senhor tenha feito tudo isso para mim, Senhor, glória ao Teu nome. Porque o Senhor é Deus soberano, é Deus exaltado. A Tua grandeza, ela é inimaginável por mim. Eu não posso calcular, Senhor. Eu vou rodear a Tua face durante toda a eternidade e ainda assim eu vou me vislumbrar com a grandeza de quem Tu és, porque eu nunca, jamais vou me acostumar com quem Tu és, porque Tu és muito maior do que eu posso imaginar. Então, por essa razão, Senhor, que tudo em mim glorifique o Teu santo nome, que as minhas atitudes glorifiquem ao Senhor, que a minha tristeza, Senhor, glorifique ao Senhor, que na minha luta eu glorifique ao Senhor, até mesmo na hora da minha morte, meu Senhor, glorifique ao Senhor, porque antes de tudo que eu possa viver, o Senhor já estava, e no meu final lá está o Senhor também. Obrigado, porque Tu és Deus acima de todas as coisas, o futuro está em Suas mãos. Tu és Deus soberano, Senhor, e a Tua justiça ela é infalível. Tu és Deus, e diante do Senhor eu me prostro, eu me curvo diante do Senhor, porque eu reconheço, Senhor, que eu não sou nada, eu não tenho nada, se tudo o que eu tenho vem do Senhor. Por essa razão eu devolvo para Ti a minha vida, as minhas escolhas, as minhas ações. Tu és Deus. Entendo, irmãos, quando nós começamos a entender quem Deus é, quando nós olhamos quem Deus é, e nós olhamos quem nós somos, nós começamos a dizer: Senhor, eu recebo o Teu carinho por mim, eu recebo o Teu amor por mim, eu sinto que estou amado. Eu era ninguém, eu era desprezado, morto e separado, mas o Senhor me deu novas vestes, me chamou de filho, me tornou alguém importante aos Teus olhos, Senhor, porque eu não era nada, de mim mesmo eu não posso nada, mas o Senhor me fez algo incrível pelos Teus
meus olhos. O teu filho veio na terra, ele morreu por mim, ele ressuscitou, ele quer me levar para morar com ele durante toda a eternidade. Ele disse para mim que aonde ele estiver, ele quer que eu também esteja. Eu me sinto tão amado por isso, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão grande que não precisa de mim. O meu louvor, Senhor, não pode comover o teu coração, porque o Senhor tem louvores muito mais especiais do que o meu. Mas ainda assim, Senhor, sendo um Deus tão grande e soberano, se importa comigo. Sabe, Senhor, meu desejo é de me curvar diante de Ti e viver assim curvado. Mas a Tua palavra me disse o seguinte, que eu posso entrar como um filho amado e com ousadia na Tua presença. O Senhor não me espera que eu esteja assim, mas deseja que eu fique de pé diante do Senhor. Como é que um Deus tão incrível, poderoso, glorificado, tão santo e purificado, diz para um pecador, fique de pé na minha presença porque eu quero Te honrar? Temos que olhar para Deus e entender, irmãos, que Deus ele é muito maior do que nós possamos imaginar. E nós temos que entender o favor que temos recebido todos os dias pela grandeza do nosso Deus, pelo seu amor. Não se trata, irmão, de trazer hoje uma palavra que expõe cada um de nós como alguém que não tem valor e é insignificante, mas se trata de nós entendermos quem Deus é. Eu não quero que você saia daqui hoje dizendo, nossa, eu não valho nada, e agora eu vou acabar com tudo. Não, não é sobre isso, irmão, é sobre quem Deus é. Eu não estou invalidando quem Ele diz que você e eu se tornou. Ele diz, nós nos tornamos seus filhos. Ele nos deu nova veste, nova sandália, não é o nosso dedo. Ele nos chamou de filhos, Ele nos adotou, Ele nos ama. Não é contra isso que eu estou dizendo, é contra quem nós éramos. Ele nos tornou alguém especial, mas Ele é Deus soberano. E eu não posso me esquecer de quem Deus é, porque quando eu me esqueço de quem Deus é, qualquer coisa que eu possa fazer, eu posso fazer. Eu posso pecar, eu posso falhar, eu posso errar, porque Deus é tão amoroso que vai me perdoar. Por mais que a palavra me diga, irmãos, que existe perdão para nossos pecados, por mais que nós entendamos que tudo que nós façamos para Deus não é novidade nenhuma, por mais que nossos pecados do futuro, os piores dele, ou do passado, os piores deles, possam nos dizer, Deus já sabia de tudo isso e mesmo assim Ele se importou comigo, mas eu não posso deixar que essa verdade maravilhosa e linda do amor do Senhor ofusque de quem Deus é diante dos meus olhos. Nós cantamos aqui, eu não sabia que Tu eras tão lindo assim, por mais que nós tentamos entender, jamais saberemos, irmãos. A glória de Deus, a sua grandeza, o seu poder. Talvez, e a Bíblia não diz isso, nós jamais saberíamos, porque diz o seguinte, que a eternidade é conhecer o Senhor. A eternidade é conhecer a Deus. Imagine você viver a eternidade no céu, conhecendo ao Senhor, uma fonte que é inesgotável. Uma fonte que é inesgotável. Esse é Deus, irmãos. Então, quando nós olhamos para Deus, oh Deus, meu Deus, como Tu és Deus. Eu não sou nada, Senhor. Por mais que o Senhor tenha se importado comigo, eu não tenho nada em mim. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me chama para estar de pé na Tua presença. O Senhor me chama de filho amado. E eu me achego aqui, Senhor, com temor. Eu me achego aqui com temor, Senhor. Com temor. Porque eu reconheço que Tu és Deus. Aleluia, glória a Deus. O último versículo, Jeremias 9, 22, 24, diz assim: diga, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Não tem valor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas, no versículo 24, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Aleluia, glória a Deus.
chego a ti Aleluia. com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar comigo com sangue. Os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um peso a ser pago pra ver a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz.
havia deixado ordem de que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. E o que era uma grande honra também se tornava um grande trabalho, porque às vezes precisava fazer viagens longas. E carregar uma arca pesada nos ombros era sinônimo de chegar naquelas cidades feridos, machucados, com os ombros sangrando. E acredito eu que, apesar da grande honra que era, muitos levitas se esquivavam desse ofício, porque era um ofício muito penoso. Mas sempre havia aqueles que diziam: eu empresto os meus ombros. Se é para carregar a presença de Deus, algumas gotas de sangue, vale a pena. Se é para carregar a presença de Deus, alguns machucados, vale a pena. Se é para carregar a presença de Deus, algumas feridas, vale a pena. Eu não sei por causa de que você tem desistido da presença. Eu não sei por causa de que você tem deixado de carregar a presença. Mas deixa eu te dizer algo: não importa o quanto doa, não importa o quanto fira, não abra mão da presença. Porque é essa presença que vai completar tudo aquilo que está na vida. Adora Ele, mas um pouquinho já vamos finalizar. Adora Ele, mas um pouquinho. O que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua eu quero orar na sua vida. Você que trouxe algo aí representando uma causa. Você que chegou aqui hoje necessitando de um milagre. Feche os seus olhos agora. Apresente sua causa a Deus. Se você trouxe um objeto, levanta esse objeto. Coloca diante de Deus agora, Pai. Nós ouvimos uma palavra, Deus, sobre tudo que Tu já fizeste por nós. E se torna até, ó Deus, penoso te pedir por mais coisas depois de ouvir sobre a Tua grandeza e amor. Ao mesmo tempo, é este mesmo amor, é essa mesma grandeza que nos permite ousadamente entrar na sala do trono agora e apresentar as nossas necessidades. Espírito Santo, dá nos Teus filhos com milagre, dá nos Teus filhos com cura, dá nos Teus filhos com porta aberta, dá nos Teus filhos com resposta, dá nos Teus filhos com provisão, Deus, dá nos Teus filhos, ó Pai, fazendo aquilo que humanamente não há condições para ser feito, Pai. Aquilo que hoje é uma grande causa, é causa da aflição, de perda de sono, que se transforma um grande testemunho de milagres, Deus. Nós acreditamos no que o Senhor está fazendo. E nós te louvamos porque vamos testemunhar milagres. Nós te louvamos porque vamos testemunhar vitórias. Nós vamos testemunhar a resposta, Pai. E esse milagre vai nascer, Deus. Ele vai nascer. Nós apresentaremos ao mundo que o Senhor fez. O que o Senhor fez. Nós te louvamos em nome